Olhamos ao redor e percebemos que a maior parte dos cursos nas universidades estão estudando, estão olhando para a história. Por exemplo, são básicos, focados muitas vezes na nossa forma de ser religiosa de décadas atrás. A maioria das faculdades teológicas não estuda a sociedade, os costumes sociais, a interação entre os grupos, os desafios sociais e como eles provocam reflexões na nossa forma de ser, na nossa teologia, na maneira de nós construirmos os projetos e ministérios da igreja e como nós precisamos interagir com sensibilidade, olhar ao redor, sentir os cheiros, perceber o que está acontecendo, para que nós possamos olhar para essa comunidade de dentro, olhar para fora, para olhar para dentro, de uma forma a perceber a necessidade de transformações nos nossos próprios conceitos e uma revisão frequente dos nossos modelos de ministério, nossos modelos de liderança, nosso estilo de ser, até mesmo comunidade. E isso afetará, consequentemente, o que a gente faz no dia a dia, nas programações, nos modelos, nos projetos, no planejamento, na organização, na estrutura daquilo que nós somos e temos como organização religiosa. Olhamos ao redor e percebemos que a maior parte dos cursos nas universidades estão estudando, estão olhando para a história, estão olhando com olhares sociológicos para o mundo, estão percebendo a importância da compreensão da psicologia. Os nossos cursos de psicologia da religião, por exemplo, são básicos, são focados muitas vezes na nossa forma de ser religiosa de décadas atrás. As nossas faculdades, nossos cursos de teologia, nossas igrejas estão investindo muito pouco na formação de gente que compreenda o mundo, que compreenda o que está acontecendo ao redor, que compreenda a poesia brasileira, a música brasileira, a arte moderna, que entenda a história do Brasil de hoje. A gente passa, às vezes, um tempão na faculdade teológica estudando história medieval, história dos primeiros séculos, mas temos dificuldades incríveis para fazer pontes que nos ajudem a olhar a partir da nossa experiência real do mundo nos dias de hoje e como aplicar isso para a igreja local, como fazer uma igreja crescer, se desenvolver hoje a partir de uma perspectiva sensível às culturas, ao mundo, àquilo que está acontecendo ao nosso redor. A gente aprende a dirigir liturgia, administrar nossos sacramentos, organizar nossos projetos, ministérios, pensar empresarialmente a comunidade, pensar às vezes marqueteiramente essa comunidade, mas sem compreender claramente aquilo que está acontecendo no mundo de hoje. A gente estuda até mesmo as disciplinas espirituais na história, nos últimos 20 séculos, mas a gente tem dificuldade para aplicar, para viver essas disciplinas no contexto urbano brasileiro digital, da cidade grande ou do interior. A maioria dos estudantes de teologia, você percebe, a maioria dos sites de teologia, das faculdades teológicas e daqueles que falam sobre teologia, não compreendem profundamente as raízes das injustiças da sociedade, dos mecanismos que funcionam na vida das pessoas, como realmente usar as novas tecnologias a partir de uma perspectiva teológica mais profunda. A análise que você vê online ou nos livros é rasa, é básica demais, é ensimesmada, frequentemente não olha para o mundo de uma forma mais aprofundada. A sua avaliação, portanto, é bem superficial e está desprovida de princípios, de uma reflexão mais profunda da comunidade, daquilo que nós somos como igreja cristã, como organização religiosa, como uma família que conhece valores cristãos. E a gente não reflete, não conhece os desafios. Eu quero falar sobre 3 grandes desafios que nós precisamos olhar como líderes, como pessoas, como cristãos nos dias de hoje, com relação a gerações, a gênero e a política. São 3 áreas que precisamos conversar mais: geração, gênero, política.
Como nós lidamos num ambiente em que convivemos com várias gerações ao mesmo tempo? Vários tipos de pessoas diferentes convivem no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma família, que entendem o mundo de forma diferente, que se conectam com o mundo de forma diversa a partir dos seus próprios aplicativos, do seu próprio celular, da internet, assistem coisas variadas dentro da família, na igreja, grupos sociais. A dificuldade de convivência entre gerações hoje que a literatura chama de seniors, de boomers, de geração X, Y, Z, de millennials, e assim mostra simplesmente a variedade. É difícil a gente definir claramente a idade, porque hoje, por exemplo, você tem gente nova que você fala, não, esse cara é geração Y aí, 20 e poucos anos, geração X aí, 30 e poucos anos, mas ele pensa como um sênior, ele pensa como um cara logo depois da Segunda Guerra Mundial, ultraconservador, parece que está vivendo no século XIX. Outras vezes você encontra pessoas mais avançadas na idade que têm uma mente mais fértil, mais moderna, mais contemporânea, que preenche, que percebem o que está acontecendo, que estão em tune com as coisas do mundo contemporâneo. Mas a gente vive, o que eu quero estabelecer aqui é essa sensação muito forte de que nós vivemos um contexto complexo de relações com gente que pensa muito diferente e por isso elas têm prioridades, relacionamentos e formas de ver o mundo de maneira diversa, muito especializada dentro do contexto de cada uma da sua forma de conviver. Eu percebo isso claramente no meu filho, no grupo dele, na forma dele viver nos Estados Unidos. Eu percebo isso claramente na minha filha, praticamente da mesma geração, mas vivendo num mundo totalmente diferente, formas de pensar e viver diferentes na Europa. Eu percebo isso na convivência com várias pessoas, famílias, casais, gente da faculdade teológica, gente da missão CEPAL onde eu atuo. A diversidade, a variedade. Você encontra aqueles mais idosos que chamaram de seniors, né? Gente nascida aí desde a década de 30, que aí você percebe gente como os builders, né, que foram chamados, esses que construíram o mundo entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra, que nasceram nessa fase entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, os baby boomers, nascidos depois da Segunda Grande Guerra Mundial, e como eles afetaram o mundo que nós crescemos, mas eles representam uma porção talvez significativa de muitos dos líderes anciãos das nossas igrejas, presbíteros das nossas igrejas, presbíteras das igrejas um pouco mais abertas, que acabam ocupando posições de liderança, de influência na comunidade brasileira, ou muitas vezes na comunidade religiosa brasileira, ou muitas vezes na sociedade brasileira, em boards de organizações, mas eles pensam diferente de vários daqueles jovens líderes de uma geração X, pessoas que nasceram como eu, por exemplo, depois de 1965, 1970, e aí já tem essa mentalidade mais conectada à tecnologia da Apple, da Microsoft, gente que viu o Windows nascer, né? Gente que viu o computador nascer, gente que assistiu Tartarugas Ninja, gente que percebeu o valor de um Blade Runner, né? De uma cultura hippie do Woodstock, gente que viu esse mundo moderno passar por várias transformações históricas, culturais, causadas, por exemplo, desse período da Guerra Fria com a Rússia, ou a Guerra do Vietnã, gente que presenciou a queda do Muro de Berlim como um fator fundamental, gente que viu grandes estadistas, gente dessa geração contrária muitas vezes aos padrões estabelecidos pelas gerações anteriores. E vários dos líderes das comunidades religiosas, organizações, estão agora sendo representantes dessa geração. Gente que pensa assim, mas que lida ao mesmo tempo com outros líderes e com uma parte de comunidades mais envelhecidas, gente que veio de décadas anteriores de um contexto rural, interiorano brasileiro. Mundo digital, mundo das novas tecnologias, as novas formas de comunicação foram trazendo muitas mudanças, e você vê a geração X, essa geração minha aí, meio híbrida, né? Saindo do papel para o Kindle, saindo do livro para as redes sociais, e tendo que compreender um mundo
variado, mundo diferente, gente que saiu de um mundo rural para o mundo urbano e percebe rupturas enormes da ideologia, da forma de ver o mundo, da cultura, da sociedade. Isso muita gente não sabe lidar ainda, muita gente não encontrou um equilíbrio interno diante das mudanças externas. E eu, por exemplo, preciso fazer várias caminhadas rurais, caminhadas para o interior, para a mata, para o camping, para a vila, porque eu nasci numa cidade pequena, eu nasci em Matão, sou matonense até os 13 anos. Depois mudei para o Rio de Janeiro, virei um cara urbano, de cidade grande, mas esse mundo rural, urbano dentro de mim, ele pulsa de forma diferente, ele interage de maneira variada, ele exige, ele demanda, ele deseja coisas diferentes, eu preciso estabelecer um equilíbrio entre eles. Aí eu vejo depois a geração dos meus filhos que crescem com Power Rangers, com Rei Leão, com Matrix, com Matrix, que começa a ver o nascimento dos iPhones, dos iPods, e essa gente que já veio crescendo conectada à internet, amigos da época do Orkut, que estão hoje no Facebook, que entendem que reunião por Skype é normal, né? Diferente dessa geração mais workaholic, que foi a minha geração, que produz, que encontra a identidade no seu trabalho, que prioriza a sua identidade naquilo que faz, na produção. Essa geração mais nova dos meus filhos, a geração que prioriza relacionamentos, entretenimentos, bons restaurantes, bons shows, grupos sociais online, e tem um propósito forte nessa busca de mais felicidade, de equilíbrio inclusive da saúde pessoal, saúde mental, relações sociais, e percebem que isso frequentemente é mais importante simplesmente do que dinheiro, salário, escritório. E aí vem essa geração milênio que está formando uma nova forma de pensar a sociedade. A gente percebe ao redor, não é? A maioria das organizações e empresas grandes estão funcionando dessa maneira. Por fim, aí você vê a sua geração mais jovem, que o pessoal fala dessa geração Z, né, de pessoas que nasceram na virada do século, já com um chip na cabeça, né, já convivendo com Google, com smartphone, a partir dos 2, 3 anos de idade. Gente que tem um rápido acesso a um volume incalculável de informações e que não consegue interpretar muito bem isso, como nós também estamos tendo dificuldade para interpretar tantas informações e para processar tantos dados. E a gente lida no mundo, então, de globalização, de mercado, de novas tecnologias, de uma competitividade enorme, de demanda por qualidade, num contexto global, mundial, né? Isso está afetando profundamente. Eu quero que você tenha consciência de que isso afeta profundamente você, como ser humano, a sua comunidade, está afetando a sua empresa. Ela percebe que precisa mudar, mas não quer mudar. Uma empresa, uma organização, uma igreja percebe que há necessidade de inovar, de fazer mudanças, de mudar, mas não consegue fazer isso, não consegue perceber necessidades de mudanças da cultura organizacional. Como um grande empresário falou certa feita, a cultura de uma empresa come a estratégia no café da manhã. Você pode fazer um grande planejamento como líder, organizar um grande projeto. Eu trabalhei já várias vezes, eu organizo e ajudo igrejas, dou assessoria a organizações, fazer projetos, mas a cultura de uma organização, a mentalidade, aquela cultura incrustada há décadas, os seus valores, ela come a estratégia, ela come o planejamento no café da manhã com facilidade. Então, como lidar com essas diferenças intergeracionais? Com gente que pensa muito diferente. E gente que pensa muito diferente na nossa comunidade, né? As igrejas, as organizações pós-modernas, contemporâneas, precisam construir novos modelos intergeracionais. Modelos, inclusive, de liturgia, de cultos intergeracionais. Formas de identidade da comunidade intergeracional. Essa é uma proposta importante que eu faço para você como líder. Ser sensível, uma sensibilidade às diversas gerações nesse contexto. Qualquer comunidade hoje, para sobreviver,
para olhar para frente, para crescer, para evoluir, para melhorar, para se desenvolver, ela precisa pensar de uma forma mais intergeracional, ser sensível. Isso precisa refletir também na liturgia, no culto, no programa, na música, isso é o óbvio. Mas muito mais do que isso, numa educação intergeracional, numa construção de conceitos de educar, de valores, de conceitos intergeracionais. Um olhar para as passagens bíblicas, para os textos, um olhar novo para o Evangelho, uma releitura. Eu não gosto dessa palavra releitura porque frequentemente a gente nem fez a leitura ainda, a gente simplesmente copiou uma leitura do século XVI, XVII, que a gente não entende muito bem. Eles fizeram uma releitura do Evangelho depois de centenas de anos. Nós, às vezes, só copiamos a leitura deles. Mas olhar hoje, fazer uma leitura sensível ao Evangelho, daquilo que nós estamos experimentando no mundo de hoje, não mais dividido por faixas etárias, uma igreja não mais separado em organizações que é homem para cá, mulher para lá, criança para cá, mas uma igreja que compreende a importância de grupos intergeracionais, não apenas grupos de afinidade, mas a gente tem que engajar a família toda em diálogo, né? Desde os avós, ouvir os jovens, ouvir as crianças, ouvir os pais, mas conceitos de um mundo que mudou, de uma liderança intergeracional, sensível então às influências desses diversos modelos de gerações. Abra então a sua visão para a compreensão desse mundo variado, intergeracional, onde nós vivemos. Esse é um grande desafio para os dias de hoje.